Estamos de volta agora com a nossa farmacêutica e bioquímica lá do Labovida, Sumaica Noronha. Tudo bem, Tudo Sumaica? bom, Hélio, Seja tudo bom, bem-vinda. tudo jóia. Olha, hoje a gente vai falar sobre os exames que ajudam a detectar doenças silenciosas. E aí eu trago aqui alguns dados, eu vou trazer um panorama atualizado das doenças silenciosas, dados esses agora recentes de 2024 e 2025, tá? Eh, Hipertensão arterial afeta cerca de 1 em cada 3 adultos no mundo, responsável por 10 milhões de mortes por ano, e menos de 50% das pessoas com hipertensão sabe que tem a condição. Essa é uma das doenças silenciosas, hipertensão arterial. A segunda doença, hepatites virais B e C, causam 1,3 milhão de mortes por ano, tá? Estima-se que 254 milhões vivam com hepatite B e 50 milhões com hepatite C. A maioria dos infectados não sabe que está doente, o que dificulta o tratamento precoce. E a terceira doença silenciosa é diabetes tipo 2. Mais de 500 milhões de pessoas vivem com diabetes no mundo. 1 em cada 2 adultos com diabetes não tinha sido diagnosticado e a doença pode evoluir silenciosamente por anos, causando danos aos rins, olhos e coração. Doença renal crônica também afeta 850 milhões de pessoas no mundo. Muitas vezes ela só é diagnosticada em estágios avançados, quando a função renal já está comprometida. E HIV e AIDS no Brasil, um estudo usado recente mostrou que a prevalência de HIV em algumas regiões ultrapassa 1,6% acima do limite de controle da OMS. Tá? Tá, 3, 2, 1. A subnotificação e o diagnóstico tardio indicam risco, é claro, de epidemia silenciosa de infecções sexualmente transmissíveis. Sumaica, são doenças realmente que são silenciosas e que elas só São, não são detectadas porque as pessoas não vão atrás, né? exatamente. E através de uma amostra de sangue, né, você pode identificar essas alterações, você pode identificar essas doenças, como o caso do diabetes, como o caso da pessoa que sofre com problema de colesterol alto, de um triglicerídeo alto, que também são doenças silenciosas, né? A pessoa que tem hipertrigliceridemia. É a pessoa que tem os níveis de triglicerídeos alto. E é uma doença silenciosa, que você só vai saber que você está com esse problema quando você faz sua dosagem sanguínea. E Sumaica, quais são os critérios laboratoriais que indicam a presença de uma doença silenciosa? É como eu estava falando aqui, através de uma análise de sangue. Você pode identificar essas doenças. Uma simples. Uma simples análise você identifica, uma simples análise você identifica um diabético, né? Existe o exame de curva glicêmica, que vai caracterizar se você é diabético ou não, onde você dá uma sobrecarga de glicose para o paciente e depois começa a dosar as amostras dele, né? As amostras não, a coleta vai coletando e vai dosando essa, essas amostras. E ali você pode ter um diabético, né? Quer dizer, que é uma doença silenciosa. E que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Exatamente. Como é que a gente pode identificar essas alterações discretas em exames que podem ser sinais de alerta precoce? Olha, aí tem que analisar, né, Hélio, o resultado do exame de uma forma cuidadosa, né? Então, as pessoas, elas têm que levar esse exame para um profissional de saúde para poder analisar. Sim, Porque tem muita gente que pega o exame e olha aquele valor de referência e se baseia por aquilo. Mas aquilo é um estudo, aqueles valores de referência. É uma amostragem que foi feita com pessoas sadias e pessoas doentes. E dali eles tiram essa amostragem e montam esses valores de referência, né? Então você não pode totalmente se guiar por ele. totalmente, né? E o papel do laboratório clínico no diagnóstico precoce, ele é fundamental, né? Com Para o certeza. rastreamento.
Com certeza. Através, Hélio, dos dados de exames, nós podemos fornecer informações valiosas para a identificação e acompanhamento de condições de saúde. Um exemplo que nós tivemos foi o Covid-19, né? Que é através das estatísticas que a gente entregava diariamente para o município, eles conseguiam controlar, né? Ver o Uhum. controle dessa doença, ver a proporção que ela estava atingindo. A mesma coisa são pacientes que dão resultados positivos para HIV. A gente, pelo menos o laboratório Labovida, ele passa mensalmente, se tiver casos de pacientes positivos, nós preenchemos uma fichinha ali com o paciente. Essa fichinha é lá do município e nós passamos essa ficha para o setor de epidemiologia do município de Boa Vista, para que eles acompanhem esse paciente, né? Isso, Mike, quando a gente Então, fala de exames sorológicos, é, quando eles são indicados assim para triagem, por exemplo, as hepatites virais silenciosas, HIV e sífilis em indivíduos assintomáticos, por exemplo. Hélio, os exames sorológicos, eles detectam a presença ou a ausência tanto de anticorpos ou antígenos específicos no sangue, Uhum. né? Então, quais os exames sorológicos são identificados para essa triagem? Nas hepatites silenciosas, que tu queres saber, né? Sim. O HBsAg, é essa a resposta? Tu tá Ai, me perguntando? enrolei toda. Nem eu também, até eu me É enrolei. a quarta. Quais exames sorológicos são indicados para a triagem de hepatites virais Ah, é isso silenciosas? mesmo, é Aí isso tem o mesmo. HIV e sífilis em indivíduos assintomáticos. São duas Ah, perguntas em uma, né? é, Eu vou aí refazer eu vou então, ter que né? falar que da hepatite O HBsAg, Pronto. é o anti-HB. Tá. Eu vou refazer então, tá? 3, 2, 1. Isso, Maica, quais são os exames sorológicos? Não, desculpa. 3, 2, 1. Isso, Maica, quais exames sorológicos são indicados para triagem, por exemplo, de hepatites virais silenciosas? Aí nós temos que fazer os exames, primeiramente, de triagem, que são os testes rápidos, a gente pode fazer para esses exames sorológicos, para a pesquisa de hepatite A, para a pesquisa de hepatite B, que é o HBsAg, hepatite C, que é o anti-HCV, entendeu? E assim por diante. Podemos também fazer os exames sorológicos e os exames moleculares também, que são exames complementares para confirmação dos testes sorológicos. E para os de HIV e sífilis, em indivíduos assintomáticos, por exemplo? Também. Mesma coisa. Se, por exemplo, você é assintomático, você não tem sintomas, certo? Uhum. Faz um exame de triagem para HIV, faz um teste rápido para HIV 1 e 2, entendeu? Aí você tem um resultado, se é reagente ou se não reagente. Para sífilis, você faz o VDRL. Uhum. E aí, olha, quando é que a gente deve repetir uma sorologia em caso de resultado indeterminado? Acontece às vezes, né, Sumaika? O resultado indeterminado significa que o exame ele não foi conclusivo, né? Então, o que que a gente faz? A gente solicita uma nova amostra do paciente e a gente vai dosar novamente, para a gente poder ter certeza e para a gente poder concluir aquele resultado. Isso acontece, isso é normal, tá? Perfeito. E aí, olha, a gente já entra na hematologia e marcadores tumorais, por exemplo. Como é que as alterações discretas no hemograma, como por exemplo, anemia, é, normocro... Anemia, normocromia discreta. podem, podem sugerir? Acho que Não, não tá. é preciso tu dizer isso. Tu diz assim, como as alterações discretas no hemograma podem sugerir doenças crônicas subjacentes. Eu acho isso super complexo. É assim, eu vou explicar, ter que falar de glóbulos brancos. Não, então A bora. população não vai entender. São Qual o perguntas papel muito dos. que mais técnicas. Vamos então, vamos finalizar Coloca essa essas daqui, ó. duas? Quando o marcador tumoral deve ser interpretado com cautela. Tá, vamos lá. 3, 2, 1. Sumaika, quando é que um marcador tumoral ele deve ser interpretado com cautela? Hélio, quando ele
está elevado o marcador, né? Ele pode estar relacionado com outras doenças. Isso não quer dizer, eu vou te dar um exemplo, o CA 125, né? Que ele também é um marcador de câncer de ovário. Então, o nível dele elevado, né, pode ser encontrado em mulheres com endometriose ou doenças inflamatórias, pélvicas, Uhum. além do câncer de ovário. Então, eu não posso logo se o marcador tumoral ele der alto, né, eu já caracterizar que aquela pessoa já tem o câncer. Então, a gente tem que pesquisar, tem que saber a história do paciente. Aí o médico é que vai fazer essa anamnese toda. Então, é importante as pessoas entenderem que não é pegar um resultado e interpretar da sua forma. Leve para um profissional, leve para o seu médico, para Faz toda a que ele. diferença, né, Toda a Sumaica? diferença, faz toda a Que diferença. às vezes a pessoa quer ler, interpretar, quer jogar no Exatamente. Google Vamos dar um outro exemplo. O PSA, que é um marcador do câncer também, né? Prostático. Tem homens a partir dos 60 anos que a próstata ela aumenta de volume, mas isso também vai pela idade, né? E às vezes o marcador dá alterado. Ah, eu tô com câncer porque deu alto. Não. Leva para o teu médico, deixa ele interpretar. Ele vai pedir exames complementares para poder fechar o diagnóstico. Uhum. Olha, como é que a gente pode utilizar o PCR em casos de hepatite virais silenciosas? Como e quando a gente deve utilizar? Hélio, o PCR, ele é o carro-chefe, né? É um exame de excelência, que você tem um diagnóstico preciso e rápido. Ele serve para fechar o diagnóstico. Se você fizer um teste de hepatite sorológico e ele der positivo, você pode fazer a pesquisa do vírus, Uhum. tá? O RNA viral, a carga viral, quantificar essa carga viral e confirmar no PCR. Então, ele é um exame de complemento. E aí, o papel dos testes de genotipagem no manejo terapêutico precoce, não precisa. Menina, aí nós vamos Aí a viajar na gente vai para maionese. finalização, né? É, Então, tá, então, como é que eu finalizo? Fala assim, como é que eu posso finalizar? Eu me eu falei, perdi aqui. pois é. Eu Os acho, testes moleculares eu acho que tu não deveria tem ter nada disso. finalizado nessa, que eu falei até do médico, Tá. que eu falei que que Tá, deve então ter. vamos falar da importância das pessoas chegarem com com uma ordem lá de exame. Deixa eu falar. Vou falar A aqui, minha cabeça já não aí tá tu boa. fecha, Tá, tá? Ele junta lá. pronto, presta atenção. Que é essa Presta atenção, parte. alô Everton, prestando Que atenção, tá essa parte gravado. é que eu vou falar, eu vou repetir o que eu falei aqui, que ele falou quando o marcador tumoral deve ser interpretado com cautela, Aí ela já vai engatar. né? Que eu expliquei que pode vir. Aí já é obrigado então, e já é isso, né? É, Tá. aí, por exemplo, um exame de PSA, ele pode dar alterado, mas isso não quer dizer que o paciente ele já tenha um câncer de próstata, né? Pacientes que são acima de 60 anos, às vezes pode estar com aumento da próstata, e esse marcador ele dá alterado. Por isso que é importante que quando você receber o seu resultado, você não é o médico, você não é o profissional de saúde para interpretar aquele resultado. Leve para o seu médico para que ele interprete e te ajude no diagnóstico da tua doença. Importante ter um bom médico, importante ter um bom laboratório Com também para certeza. diagnosticar tudo isso. Sumaika, muito obrigado então Eu que pela participação aqui agradeço, no Doutor Me Hélio. Consulta e a gente se vê em breve, então, não é Com isso? certeza. Lembrando que o Labovida está presente em 4 unidades, sempre uma perto de você. A unidade ali do Hospital Villeroy, no São Vicente. Temos também a unidade lá do Pricumã, na Via das Flores. Unidade da Clínica da Criança, na Mário Homem de Melo. E também a unidade do Pricumã. Tá vendo só? Confie no Labovida, aproveite, agende agora a sua consulta. Ó, sua consulta, ai Deus, seu exame. 3, 2, 1... Aproveite então e agende agora mesmo seu exame, é o 98803-1565 e descubra o compromisso que só o Labovida tem com a sua saúde. Eu vou para um breve intervalo e daqui a pouco eu tenho mais Doutor Me Consulta, não sai daí.